Olá, amigos. Meu nome é Gelson Luiz Roberto e eu venho falar um pouquinho desse livro maravilhoso que está sendo lançado pela AME Brasil, chamado Meditação, Conexões Médico-Espírita. E eu tenho a satisfação de ter o capítulo 6 no livro, com o título Meditação como Instrumento de Cura. É um livro fantástico que aborda a questão da meditação em vários aspectos, seja biológico, psicológico, emocional, com os fins criativos, terapêuticos, dentro de uma dimensão espírita. E no meu capítulo, eu começo então propondo a ideia do conceito de imagem, para começar a entender esse papel da imaginação depois como instrumento de cura. Entendendo a imagem como a condição natural do espírito na sua expressão, sendo então a imagem como uma condição inerente para que o espírito tome consciência de si mesmo. Sabemos em André Luiz que o pensamento é uma extensão do espírito, e Jung, do ponto de vista psicólogo, vai dizer que imagem é psique. Psique é imagem, ou seja, não tem como a gente pensar a realidade do espírito, da mente, da psique, sem a noção de imagem. É como se a imagem fosse o próprio corpo do espírito, da qual ele se reconhece e se experimenta. Então, nesse momento do capítulo, eu vou estar tecendo algumas reflexões sobre o conceito de imagem, para depois entrar de maneira mais detalhada no conceito de imaginação, ou seja, o processo dinâmico desse campo que poderia chamar de um campo criativo do espírito, aonde, através da imaginação, nós damos vida a toda a realidade que se manifesta ao nosso redor, dentro e fora. Então a imaginação aí é esse campo gerador das forças do espírito, né? Alguns autores da filosofia do imaginário, Henri Corbin, demais autores que eu cito ali no livro, eles vão trazer que a imaginação é um limiar que faz uma intermediação entre a realidade da matéria e a realidade do espírito, ou entre mente e corpo. Então, tem vários autores que ali eu vou trabalhar, tanto no campo da filosofia como da psicologia, para poder entender esse processo que é o processo da imaginação. Depois de trabalhar um pouquinho sobre esse item, eu então proponho fazer essa relação da imaginação com a função simbólica, porque o símbolo é quando essa imagem então ganha uma vida psicológica recheada não só de tensões, de emoção, ou seja, de libido, de uma carga de energia, mas de significado. Então, todo o processo de imaginação, ele também, como expressão do espírito, é um processo que fala sobre a realidade de todos nós, manifesta a nossa condição. E não só a imaginação é a expressão então da nossa realidade, mas como força dinâmica, é por onde nós possamos também interferir na própria vida, criando possibilidades novas para o nosso ser. E o símbolo, ele então consegue agregar simultaneamente numa imagem vários significados, vários sentidos, e movimenta uma carga enorme de energia. Então o símbolo ele tem uma capacidade de transmutar as energias emocionais, de gerar movimento, e é um fator então de transformação na vida psicológica. Depois de eu abordar essa ideia da função simbólica a partir da imaginação, eu busco compreender a imaginação na dinâmica psicoespiritual. Trago autores espirituais como André Luiz, Joana de Ângeles, para compreender como é que se dá esse emaranhamento das forças do espírito. A nossa vontade, o nosso sentimento, o nosso pensamento, que são forças da alma
dinâmicas que se aglutinam e se manifestam no processo da imaginação. E compreendendo, então, como é que se dá essa dinâmica toda, onde esse emaranhado de forças se relacionam e pode, então, não só criar a nossa realidade psíquica, mas como a realidade externa também, porque tudo é imagem. E todo o planeta e tudo aquilo que chama de matéria também são imagens que refletem a nossa realidade. E a matéria também é uma imagem, só que numa dimensão mais coagulada, mais concreta. Mas a todo momento está gerando forças através da nossa imaginação. E com ela a gente pode não só expressar as nossas potências, não só manifestar a nossa realidade, seja ela saudável ou doentia, mas também interferir na vida interna, na vida concreta do mundo, em nossa volta, gerando possibilidades novas para todos nós. Então, na medida que a gente compreende essa dinâmica, a gente vai poder estabelecer recursos para poder aproveitar a força da nossa mente através da imaginação em favor de processos de cura, de saúde, de equilíbrio e de harmonia. Depois que eu trabalho esse item, eu então vou estabelecer essa relação entre a imaginação, o corpo e a consciência. Porque o corpo também é uma imagem. E o corpo também carrega algum nível de consciência. Cada célula, cada órgão tem uma consciência que reflete a nossa essência espiritual, a nossa condição, a nossa natureza. E o corpo, como manifestação simbólica da nossa realidade, ele conta uma história. Então, não só ele reflete a nossa realidade, mas nós podemos também, dentro dessa imagem que é o corpo, trabalhar em favor de ajudá-lo a encontrar mais saúde e mais equilíbrio. Então, temos um corpo mental aí que está ligado à imaginação. Aí temos um corpo sutil, o perispírito. E aí temos o corpo físico. E tudo isso está interligado, onde a consciência, seja uma consciência ligada à nossa dimensão egóica, lúcida, presente, através do nosso eu, ou uma consciência dos processos internos, porque existe uma consciência também no inconsciente, vão gerar interferências no nosso campo fisiológico, no nosso campo biológico, no nosso corpo físico. E depois eu começo então a trabalhar alguns instrumentos, algumas técnicas de imaginação, começando com a proposta de Jung, através da técnica de imaginação ativa, técnica essa que ele criou pela própria experiência que realizou no diálogo com ele mesmo, uma técnica que envolve uma atitude não passiva do ego, mas também de não controle total do processo da imaginação, mas uma abertura para que os nossos estados internos, emoções, sensações, entre outros, possam se manifestar através de imagens dinâmicas, e a partir disso a gente estabeleceu um diálogo favorável em favor de elaborar, de buscar nisso que ele chamou de função transcendente, que é esse diálogo, né? Seja entre a consciência e o corpo, entre o inconsciente e a consciência, né? Movimentos que ajudam a movimentar a carga de libido, a movimentar forças da nossa alma e gerar um campo de transmutação psicológica, não só interna, não só psicológica no sentido das nossas emoções, mas também que isso vai repercutir a nível físico, a nível do nosso corpo. E por último, eu vou apresentar outras técnicas de imaginação. Há muita pesquisa, há muita proposta, como as imaginações guiadas, temas a partir da imaginação, e também ofereço uma parte prática, uma técnica ali, um exemplo de como a gente pode viver essa técnica de imaginação em benefício do nosso favor. Então é uma proposta muito interessante,
Eu espero que seja útil e convido a todos, então, a tomar conhecimento dessa obra maravilhosa chamada Meditação, Conexões Médico-Espírita, pela editora AME Brasil. Um abraço a todos.